paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou contente, muito alegre, feliz porque quando eu cheguei aqui eu já vi que estava aqui na igreja o filho da irmã Maria. Está do teu lado ali, ó. Olha para o lado direito, para a esquerda. O filho da irmã Maria está aqui. Jesus. Jesus. Cada pessoa que representa Jesus Cristo. Nós vamos direto à palavra, então. Eu já peço perdão para os irmãos se passar uns minutinhos aqui, mas eu não posso e nem gosto de cortar a mensagem, né? Estamos aí em período de feriado mesmo, né? E os irmãos, eu creio que não vão ficar chateados comigo. E nem devem, né? Fiquem chateados com Deus, né? Que eu vou pregar a palavra dele. É contigo, Senhor. Não tem nada a ver. Estamos vivendo uma época aí de festividades, uma época aí de muitas comilanças, muitas bebedeiras. E hoje, eu sempre gosto de ouvir mensagem, sempre falo para a igreja que gosto de ouvir mensagem de tudo. Várias igrejas, independente de denominação, eu gosto de ouvir. Até alguns padres aí, eu gosto de ouvir sermões deles. Mas quando vou pregar, eu sento lá no ateliê, onde tem uma parte lá de estudo bíblico, e peço uma mensagem particular. Ouço tudo, mas eu quero uma mensagem particular sempre. Não que eu não pegue mensagem de um e do outro, sim, posso pegar, mas sempre peço uma mensagem própria. Porque a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. E eu acho que eu não tenho sabedoria, então peço a Deus. E eu estava meditando aqui que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele quebrou tradições. E eu vou provar pela Bíblia que ele quebrou tradições. E nós vemos que nessa época do ano tem muitas superstições. E eu não estou falando aqui de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Estou falando de pessoas crentes até, que ainda levam algumas superstições. Você que ainda não está inteirado da palavra, Deus tem você como pessoa que não conhece a palavra de Deus. Deus perdoa, claro. Mas a partir do momento que você conhece a palavra e continua com aquelas superstições, principalmente nessa época, no dia da manhã, último dia do ano, tem algumas superstições que o pessoal leva a sério, mesmo depois de estar numa igreja cristã, numa igreja evangélica. Eu lembro que quando eu dirigi uma congregação ali na Vila Argentina, tinha uma irmã que fazia 15 anos que estava na igreja, 15 anos. Não são 15 dias, 15 meses, 15 anos. Depois ela confessou para mim, quando terminou o culto, que ela fazia ainda aquele ritual que eu pregava contra através da palavra de Deus. Ela fazia. Era uma época de Páscoa. Talvez porque nunca alguém tinha pregado, porque muitas vezes os pregadores hoje em dia parece que estão ficando com medo de pregar a palavra de Deus. E aquilo que está na palavra nós temos que pregar. Muitas vezes nós não queremos, Senhor, mas eu devo pregar isso, está escrito aqui, mas eu estou com medo de pregar isso. Pode ser que o pastor me coloque no banco, não importa, pode colocar no banco, mas eu quero pregar a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele quebrou aqui uma tradição. Você lembra da história do tanque de Betesda e do tanque de Siloé? Não está escrito isso na palavra, por isso que eu peço uma mensagem particular de Deus. Eu não vou pregar aquela mensagem rotineira sobre o tanque de Betesda e o tanque de Siloé. Não, eu quero pregar algo diferente aqui. Nesse contexto, nesta passagem, Jesus ali quebrou uma tradição. Jesus ali quebrou uma superstição. Então eu quero perguntar para você nessa noite: você é tanque de Betesda ou tanque de Siloé? E nós como cristãos temos que ser tanque de Siloé. Porque a Bíblia não fala que Siloé tinha ali um costume, não. Fala de Betesda. Betesda no hebraico significa casa de misericórdia. Tanque de Siloé significa no hebraico o enviado. Olha a diferença. Betesda, casa de misericórdia. Siloé, o enviado. Aí está a diferença. Abra comigo lá, você que tem a palavra de Deus. João 5. Vou tentar fazer uma leitura aqui rápida. Hoje eu não costumo colocar no papel, imprimir, mas hoje eu escrevi à mão, porque geralmente faço na prefeitura lá, mas como estou de férias, daí fiz no manuscrito mesmo.
A tradução aqui é o ARC, Almeida Revista e Corrigida, né? Que às vezes dá umas diferenças. João 5, 1 a 8. Vamos ler o primeiro texto ali. Cura de um paralítico de Betesda. Presta atenção. Depois disto, havia uma festa, alegria entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Eu vou procurar ler aqui rapidamente cada mensagem que Deus vai me dando. Com cada versículo Deus dá uma mensagem. Mas eu não quero me deter nisso aqui. Eu tenho 2 versículos aqui que eu vou me deter. Versículo 2. Ora, em Jerusalém há, ou seja, existe, tem, próximo à porta das ovelhas, ou seja, por onde passavam as ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou seja, 5 colunas. Versículo 3. Nestes jazia, ou seja, tinha grande multidão de enfermos, secos, mancos, ressecados, ou seja, pessoas que tinham pele sem sangue, pele seca, no caso, inútil, ou seja, um membro do corpo inútil, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, e aqui na minha Bíblia está em negrito: queres ficar são? Diga amém. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui entra o egoísmo humano, né? No versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Em negrito também está na minha tradução aqui. Vamos para João agora 9, 1, 7. Vamos fazer uma relação desses 2 textos. Um pouco à frente ali, capítulo 9, versículo de 1 a 7, que nos fala sobre o tanque de Siloé, que diz assim: e passando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Como é que eu faço as obras daquele que me enviou? Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Aleluia. Você viu a diferença? Betesda e Siloé. Você está entrando na mensagem, talvez não esteja entendendo nada, mas quantas pessoas estão se preparando para amanhã, a partir da meia-noite começarem, ou antes da meia-noite começarem os seus rituais, as suas superstições. Quem sabe até crentes batizados no Espírito Santo, batizados nas águas, estão se preparando, e quem sabe não querem vestir uma roupa preta. Não, quero vestir roupa branca, quero passar de ano com roupa branca. Não, eu quero amarelo, porque amarelo significa ouro, e eu quero estar cheio de dinheiro. Você não vai trabalhar para ver se vai ganhar dinheiro. Você não peça a bênção de Deus, a saúde física para a tua vida, para ver se você vai ter dinheiro. Não é a cor que vai fazer você ter dinheiro, não. Eu estou lá no litoral, quero dar 7 pulinhos na onda, porque isto eu venho herdando da minha família, minha avó fazia isso, meu bisavô fazia isso, e eu quero continuar, porque é uma tradição.
A tradição do cristão é a palavra de Deus. A tradição do cristão são 66. 66 é o que, pregador? 66 livros. Esta é a superstição. Mas tem cristãos que são supersticiosos? Tem, sim, senhor. E nós podemos usar a própria Bíblia como superstição. Como, pregador? Através do Salmo 23, através do Salmo 91. Deus não colocou de maneira nenhuma, de Gênesis a Apocalipse, Ele não colocou de maneira nenhuma somente esses dois salmos, 23 e 91. É toda a Bíblia, toda a Bíblia. A Bíblia diz que toda palavra é inspirada por Deus, diga amém. Mas quantos cristãos eu já vi, não foi fulano, não foi ciclano, mas eu já vi quando ia fazer cultos familiares, aquela Bíblia lá em cima, na estante, grandona, com as páginas amareladas em cima no Salmo 23. Por que amarelada? Porque só ficava aberta ali no Salmo 23. O que é isso? Isso é uma superstição. Não é o Salmo 23 e aquela casa ia de mal a pior. Por quê? Por quê? É uma pergunta que fica no ar. Por quê? Se aquela Bíblia estava exposta no Salmo 23 e aquela família não estava bem, tanto é que pediu um culto familiar naquela casa. Ou o Salmo 91, não. Você pode sim ler todos os salmos, mas você não pode ficar em um somente e pensar que aquele um se torna um amuleto para a tua vida espiritual. Não, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, está na tua vida espiritual. Isto sim é de Deus. Mas então eu não posso, da meia-noite em diante, meu Deus do céu, você está me oferecendo frango aqui, mas eu não posso, porque o frango se escapa atrás, diz o ditado popular, não pode comer nessa época. Você tem que comer carne de porco, porque o porco só para frente, ele só vai para frente, é progresso, é prosperidade, mas o porco vive na lama. O porco é uma das carnes, é muito gostosa, claro, mas é uma das carnes mais perigosas para a saúde do ser humano, se você não cozinhar bem, se você não fritar bem, se você não assar bem. Eu poderia citar aqui vários tipos de superstições que muitas vezes os cristãos, não vou falar das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque estão, quem sabe, na inocência, mas quantos crentes cristãos que muitas vezes fazem. E culpa de quem? É do irmão, da irmã? Não! Muitas vezes é aqui em cima a culpa, porque nós não pregamos aquilo que deve ser pregado, seja a palavra de Deus genuína como ela é. Pelo menos não pode dizer desse negão que nunca falou a verdade. E o travesseiro muitas vezes é o melhor conselheiro. A pessoa vai para casa, vai dormir e vai lembrar do culto. O irmão pregou aquilo lá. Na hora eu não gostei não, mas eu ouvi na palavra, eu li, eu comprovei que realmente está escrito isso lá. Quantas vezes a palavra pegou no meu calo sentado no banco aí? Quantas vezes eu ouvi mensagem de irmãos aqui que falaram a verdade? Claro que você não gosta da verdade muitas vezes, mas você medita, se você é um filho, uma filha de Deus, realmente fiel à palavra de Deus, no momento, quem sabe, você até não aceita, porque você é natural, é ser humano, mas depois você vai meditar, e se está na palavra, você diz amém, e graças a Deus por essa palavra. Quantos costumes, quantos hábitos, eu poderia citar aqui, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero ficar na palavra de Deus. Vamos lá então para voltar para João 5,8. Quero provar na palavra de Deus que Jesus quebrou essa tradição. Lá do tanque de Betesda, no capítulo 5. Versículo 3 e versículo 4 especificamente. Do Evangelho segundo o apóstolo João. Capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó. Nestes jazia grande, olha só, não é pouca coisa não, grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, supersticiosos, não sei o que lá mais, ali coisa, esperando o movimento das águas, olha, presta atenção, esperando o movimento das águas, ou seja, era uma tradição, era um costume. E o versículo 4 vem mais fundo ainda. Porquanto um anjo descia
em certo tempo, está entendendo? Em certo tempo, ou seja, era uma tradição, era costume, era superstição. E agitava a água. E o primeiro, olha só, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E olha o que diz o versículo 8, ó. O tanque estava ali, Jesus Cristo estava ali, e olha o que Jesus falou para o homem. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e... Quem pode terminar para mim? E? Forte. Anda. Você notou que Jesus Cristo não pediu para aquele homem descer no tanque? Por quê? Porque Betesda significa casa de misericórdia. Casa é substantivo. Ou seja, aquele tanque ele estava simbolizando uma superstição, e Jesus estava ali para quebrar aquilo. Por isso que Jesus pediu para aquele homem tomar a sua cama. Primeiro ato, fazer aquilo que é possível ao ser humano: levantar. Levanta, levanta, levanta. Diga comigo: levanta, levanta. Agora medite na palavra. O homem, 38 anos, ele não podia levantar. Você está entendendo o teor da mensagem? Mas o ser humano tem que fazer aquilo que é possível você fazer, porque o impossível deixa para Deus. Deus não quer pessoas preguiçosas, não. Aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Por isso Jesus falou: levanta. O segundo ponto, testemunho. Levanta, toma a tua cama. Jesus podia dizer: deixa aí essa cama. Para que você vai levar essa cama? Essa cama aí é símbolo da tua doença, é símbolo de tristeza da cama. Mas por que Jesus pediu para levantar então a cama também? Testemunho. A cama simbolizava o testemunho. 38 anos aquele homem estava naquela cama, mas Jesus Cristo estava ali, que era acima do tanque de Betesda, e pediu. Aliás, não pediu, ele ordenou: levanta, toma a tua cama e agora anda. Meu irmão, minha irmã, levanta, levanta. Não do banco, para ficar sentado tranquilamente, que logo vai ser servido um café com leite, um pãozinho com queijo, que a palavra de Deus é tudo isso e muito mais. Mas levanta espiritualmente, toma a tua cama e anda. Levanta, faz uma coisa, testemunha daquilo que você era. 38 anos, quem sabe não, mas quem sabe 2, 3 anos. É o testemunho da tua vida que Deus quer ouvir. Transformação. Não é a superstição que vai mudar. Se você não estudar, se você não fazer uma faculdade, não adianta você colocar uma roupa de cor diferente, uma peça íntima de cor ouro. Não. Você vai nessa beira de praia. Você pode imaginar, eu creio que você nunca fez isso, nem faça isso. Mas você pode imaginar aquelas pessoas que vão na praia à meia-noite lá fazer aquelas superstições. Você vai entrevistar uma daquelas pessoas, uma só. Vamos supor, vai entrevistar uma pessoa, vai perguntar o que ela faz na vida. Ele vai dizer: eu sou formado em engenharia, eu sou médico, eu sou arquiteto. O que eles fizeram? Eles foram atrás, eles estudaram. Veja o que diz aqui, ó. Voltando lá para Siloé agora, veja a diferença. 9, 1 a 7. Olha a diferença agora. Siloé significa o enviado. Apenas o versículo 7 e o 11. Estamos lá no tanque de Siloé agora. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Viu a diferença, igreja? Lá no tanque de Betesda, Jesus Cristo acho que nem olhou para o tanque, porque ali era uma superstição, e ele estava quebrando aquilo. Aqui no tanque de Siloé é diferente, porque o significado de Siloé significa o enviado, e o enviado, figuradamente falando, era o próprio Jesus que estava ali. Por isso que ele fez aquele lodo,
e depois mandou se lavar no tanque de Siloé, que é chamado o enviado, e o enviado é Jesus Cristo. Diga amém. E os aniversariantes foram citados nessa noite, mas tem um principal aniversariante que é Jesus Cristo, e ele aniversariou. Nós não sabemos a data, é verdade, nós não sabemos o mês, é verdade também, mas nós temos a certeza que ele nasceu. E principalmente ele nasceu no quê? Numa placa de igreja? Não! Ele nasceu onde? Entre quatro paredes? Não! No louvor? Não! Ele nasceu onde então? Ele nasceu dentro de você. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Está até nesses textos aqui, mas eu não vou ler porque nós não temos muito tempo, não. Isso não quer dizer que nós devemos fazer o pior para Deus, não, jamais. O melhor para aconchegar a família: ar-condicionado, ventilador, se possível uma aguinha gelada, filtrada, almofadas para sentar, o melhor. Mas não que nisso Deus vai habitar. Deus vai habitar em você, que é templo do Espírito Santo. Você que é tanque de Siloé. Você não é tanque de Betesda, não. Você é tanque de Siloé, porque Siloé é o enviado. O enviado chama-se quem? Jesus Cristo. O enviado não é Trump, não. O enviado não é Maduro, não. Quantos crentes estão nessa época do ano com medo? Porque o Trump prometeu que o ano que vem ele vai invadir a Venezuela por terra agora, perto do Brasil aqui. Eu estou com medo, essa guerra vem para o Brasil. Não, você serve um Deus que é poderoso, e o Deus está dentro de você, porque é Siloé, não é Betesda. Siloé, o enviado do Senhor. Deuteronômio 18, 9 a 13, para não ficar somente aqui no Novo Testamento, lá no Antigo também já falava. 18, 9 a 13, diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações entre ti, senão achará quem faça passar pelo fogo. Olha as superstições, o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem que consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte os mortos. E quantos crentes ficam esperando o Fantástico domingo para ver as previsões para o ano 2026? Quantos crentes, estou falando isso que eu ouvi, vocês acreditam mais naqueles adivinhos do que na palavra de Deus? Porque 2026 vai morrer um famoso. Isso até eu posso falar. O ano que vem vai morrer um famoso. Mas quem? Não sei, vai morrer um famoso. Pois tudo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante dele. 13. Perfeito serás. Deus não está falando que você é perfeito. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Diga: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Colossenses 2, 8 a 10. E já vamos partir para o encerramento. Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Colossos, capítulo 2, versículo 8 a 10. Diz assim a santa palavra de Deus: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, presa da pessoa, por meio de filosofias. O que é as filosofias? Essas tradições que o pessoal quer explicar, né? A filosofia é a busca constante, desenfreada pelo conhecimento da sabedoria, não da palavra de Deus. Sabedoria fora da palavra de Deus. Por isso que aquelas convicções, aquelas filosofias de vida. Não, eu acredito que a minha filosofia de vida é esta. Então a minha filosofia é a minha cabeça. Deus não existe, são os livres pensadores que dizem. Inclusive eu tenho um irmão que é meio livre pensador. Ele acha que é só a cabeça que manda. Não tem Deus, não tem nada. Isso chama-se filosofia. A filosofia de vida. Então, por meio de filosofias e vãs sutilezas, ou seja,
aquele jeitinho sutil de querer pegar a pessoa. Não, mas isso aqui não vai fazer mal para você, o que custa? Se não der certo, não deu, mas faça. Chama-se sutileza. Você sabe o que é mesmo? Eu vou fazer, não custa nada, né? Vou fazer. O pregador não está aqui, o pastor não está aqui, aquele irmão chato lá que prega gritando lá não está aqui, aquele irmão que não gosta muito da palavra dele, dá vontade de sair para o banheiro, às vezes dá uma mijação lá, que quando ele pega o microfone e não gosta da pregação dele, que ele prega muito duro, e eu não quero ouvir coisas duras, quero ouvir mamão com açúcar só. Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Diga amém. Principados são territórios que são governados por príncipes ou princesas, que nem tem o principado de Mônaco lá, que ainda tem realezas lá. E potestades são autoridades, são poderes, são pessoas que têm, vamos dizer, a caneta na mão. E agora vamos para terminar lá em Atos 17, 22 e 23. A carta do apóstolo Paulo? Não, desculpe, Paulo não, Lucas escreveu Atos. É Lucas, né? Lucas, né? Lucas. Paulo escreveu as 13 cartas lá e talvez Hebreus, né? Hebreus não tem autoria, mas presume-se que foi Paulo também. 17, 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago era um tipo de conselho, né, de ministro, de autoridades, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E olha que eram pessoas religiosas, pessoas que conheciam a palavra, pessoas letradas. 23. Por quê? Passando eu, olha como, por isso que Paulo diz que às vezes se fazia de tolo para ganhar os tolos, e se fazia de sábio para ganhar os sábios. E o crente tem que ser assim. Às vezes o crente tem que fazer de bobo, fazer assim de bobinho, assim, não sabe nada, fica na dele assim, para ganhar os que realmente são tolos. E se fazer de sábio para ganhar os sábios. Ou seja, vai começar com doutor. Opa, não, aquilo é doutor. Não, mas eu sou doutor também. Doutor na palavra. Então vou conversar com o doutor lá. Se fazer de sábio para ganhar o sábio. Está entendendo, igreja? Quem está entendendo diz amém. Quem está com fome diz amém. Ninguém está com fome, então vamos continuar. Fome da palavra, amém, glória a Deus por isso. Olha aí, ó. Olha aí, olha a sabedoria espiritual. Fome da palavra, sede de justiça. Eu preguei uma vez sobre isso, fome da palavra e sede de justiça. Olha o que ele diz então: passando eu e vendo os vossos santuários. Olha, o crente não pode ter medo não, igreja. Paulo era corajoso, não tinha esse negócio, eu sou crente, mas ali tem um despacho, aquelas que não vou passar por ali porque eu sou crente, agora tem que estar longe desse negócio. Que medo, porque passa por ali. Claro, você não vai chutá-la também, né? Aí você vai estar entrando no terreno inimigo, vai estar zombando, mas passa sem medo por ali. Foi o que Paulo fez. Passando aí, vendo os vossos santuários. Está ali uma vela preta, uma vela vermelha. Meu Deus do céu, nem falei isso, irmão. Se eu ver isso na rua, corro 3 dias assim, olhar para trás. Meu Deus, tenho medo dessas coisas. E está na igreja. E ouve a palavra. E quem sabe até não perde culto. Mas tem que colocar a tua fé em ação. Você não pode ter medo de nada, meu irmão. Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aleluia! Aleluia!
É esse Deus que o mundo não conhece, igreja. É esse Deus que as pessoas acham diferente. É um Deus desconhecido. É justamente este Deus que eu e você, que a igreja do Senhor, ela deve anunciar. Um Deus que você não pode representar com nada, porque Deus é Espírito. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade. Ou seja, este aqui não é um espírito, isso aqui é uma cadeira. Então é esse Deus que nós servimos, um Deus que não tem como representar, ele não tem. Alguém que diz, eu quero representar a Deus aqui, está mentindo, porque Deus não se pode representar. Ao contrário, Deus se pode sentir. Através de quem, pregador? Através do Espírito Santo. Nós podemos louvá-lo, glorificá-lo, através do quê? Do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos receber a bênção, a cura da enfermidade física e espiritual, bênção da prosperidade, bênção dos bens materiais, do profissionalismo, do salário, do emprego bom, da comida farta na mesa. Nós conseguimos tudo isso sem precisar representar nada, através de uma peça de roupa amarela, de uma peça de roupa branca, de 7 pulinhos na onda do mar. Nós não precisamos nada disso, mas só o Espírito Santo na minha e na tua vida. Tome isso, meu irmão, coloque isso na tua vida, e que você possa sonhar com esta palavra, não ter pesadelo, porque Deus não dá pesadelo, Ele dá sonhos bons. Irmão que tem pesadelo, irmã que tem pesadelo, não vá dizer que Deus falou com você, porque Deus é um Deus de maravilhas, um Deus de bondade. Tem pessoas que recebem um sonho e dizem, não, mas não foi um sonho terrível que eu tive, irmã, foi um pesadelo. Então não foi sonho, porque Deus dá sonhos bons. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Mas eu tive um sonho, eu tive um sonho, se cuide. Eu tive um sonho, porque no sonho eu vi que teu marido estava te traindo, eu vi que tua mulher estava te traindo. Olha, se cuida, isso aí é confusão, isso é dissensão, isso é pessoa sendo usada não por Deus, pelo maligno, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. E fique com esta superstição. 66 superstições para a vida do cristão, do verdadeiro filho e filha de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.